Queridos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por esta oportunidade. Para mim é uma honra poder trazer a palavra de Jesus Cristo neste ambiente e que Deus possa se fazer presente se assim for a vontade dele. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Fabiano e toda a sua família. Louvar a vida pela Deus do Jandson, é isso? Muito obrigado pelo convite. Deus o abençoe. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, da Eliane, do Lucas. Que Deus possa vos abençoar e também todos que aqui estão presentes. Que a presença do Senhor esteja com todos nós, em nome de Jesus. Eu sou ali da Assembleia de Deus, Ministério de São José do Rio Preto, pastoreada pelo pastor Tiago, acredito que todos aqui conhecem, se não todos, a maioria. E estou aqui, nesta ocasião, debaixo da bênção dele. Abra comigo as vossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo de número 6. Engrandecido e louvado seja o nome do Senhor. 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 11. Todos encontraram? E assim diz o texto na versão bíblica que eu uso. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Se não for incômodo, por gentileza, abrem Apocalipse, capítulo de número 3. Último livro da Bíblia, não temos muita dificuldade em encontrá-lo. Apocalipse, capítulo de número 3. Vamos ler o versículo 8 e em seguida o versículo 11. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 8. Todos encontraram? E assim diz o texto bíblico. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pode sentar glorificando ao nome santo de Jesus. Este culto com o tema Vivendo a Providência Divina, Deus colocou esta mensagem ao meu coração para que trouxesse aqui aos irmãos. Porque se pensarmos em provisão de Deus, a gente tem que olhar para Deus. Porque há coisas que a gente chama de provisão, mas nós mesmos podemos alcançar com as nossas próprias mãos. Porque se a gente não trabalhar, não tem como ter a provisão do alimento da nossa casa. Se a gente não trabalhar, os nossos sonhos não vão se realizar. Mas há uma providência em que só Deus pode nos dar. Esta providência é a nossa salvação. Homem nenhum pode dar a salvação para ninguém que aqui está. Homem nenhum pode me salvar e nem salvar a você. Então essa providência que é a salvação, somente o nosso Deus, através de Jesus Cristo, pode nos conceder. Em João, quando eu estava escrevendo Apocalipse, porque Apocalipse foi escrito por João, a partir do versículo de número 9 do capítulo 1, ele vai dizer que ele estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo.
E ele estava preso lá. E ele vai dizer que no dia do Senhor ele foi arrebatado em espírito. E ele ouviu por detrás dele uma voz como de trombeta, que dizia para ele: o que vês, escreve, e envia às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João, quando olhou para trás para ver quem com ele falava, ele viu 7 castiçais de ouro. E entre os 7 castiçais de ouro, que era semelhante ao Filho do Homem. E este estava com a veste até os pés, com um cinturão de ouro. Os seus cabelos era branco como a lã, tão branco como a neve. Os seus olhos era como chama de fogo. E da sua boca saía espada afiada de 2 gumes. Seus pés era como latão reluzente. E aí, irmão, estamos falando de Jesus. Ele vive. João escreve que quando ele viu isto, ele caiu como morto diante do pé de Jesus. Mas Jesus tocou nele e disse: não temas. Eis que eu estive morto, mas eis que eu vivo para todo sempre. Eu tenho a chave do inferno e eu tenho a chave da morte. Não temas, João. Agora João vai escrever as cartas para as igrejas. As 7 igrejas. Destas 7, apenas 2 não obteve repreensão do Senhor. Ora, 5 foram repreendidas pelo Senhor. 2 não. Uma delas é Esmirna, outra é Filadélfia, que é o versículo em que lemos, faz parte da carta que foi enviada ao anjo da igreja de Filadélfia. E eu lendo esta carta, que está localizada em Apocalipse, eu pude perceber um motivo para que Deus não repreendesse aquela igreja. Porque para recebermos a providência de Deus, nada melhor do que não ter um motivo para ser repreendido. Vou melhorar. Se você quer uma providência de Deus para a sua vida, não dê motivos para Ele, para que Ele não providencie algo para a tua vida. Se mantenha no caminho da palavra, para que Ele tenha motivos para providenciar aquilo que você precisa. E algo que você precisa, irmão, é a salvação. E o que é que eu percebi que é o motivo para que não repreendesse aquela igreja? Nós lemos, Jesus disse: porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Aquela igreja, mesmo tendo pouca força, guardou a palavra. Porque se a gente deseja a salvação, que é uma provisão que só Deus pode nos dar, nós devemos andar conforme a palavra quer que a gente anda. Nós devemos caminhar conforme a palavra. Porque ter é diferente de guardar. Jesus disse que aquela igreja guardou a palavra. Guardou a palavra. Porque tem gente que tem, mas não guarda. E tem gente que tem pouco, mas guarda o que tem. Porque nada vale a sabedoria se não tem a obediência. Pode ser um teólogo dos maiores, pode conhecer a Bíblia de ponta a ponta. Nada vale ter toda a Bíblia em sua mente, se os seus pés andam para outro lado. Se você mesmo caminha para outro destino. É um motivo para não ter a providência que é a salvação. Mas vamos para 1 Samuel. Que fique claro que ter é diferente de guardar. Ter é algo, guardar é outra coisa. 1 Samuel é um livro que é dividido em 2, 1 e 2 Samuel. 1 Samuel inicia com a história de Ana. Ana era estéril e convivia com Penina. Ambas era casada com Eucana. Ana sendo estéril e Penina tendo filhos. Penina provocava Ana pelo fato dela ser estéril. Ana
chega um momento da sua vida que ela já não aguenta mais e vai se prostrar diante do Senhor. Ela se prostra e pede um filho. E diz, se ela tivesse um filho, ela entregaria aquele filho para a casa do Senhor, para servir ao Senhor. Deus concede a ela um filho chamado Samuel. Samuel nasce, é desmamado e é levado até Siló, na casa do Senhor, aonde o sumo sacerdote era o Eli. Agora Samuel vai crescer debaixo da tutela de Eli. Mas há um problema. Não tinha só Eli que convivia ali. Tinha os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 ao 17 vai dizer que Ofni e Finéias desprezavam o sacrifício do Senhor. Não tinha reverência com aquilo que estava sendo oferecido ao Senhor. Se relacionavam com as mulheres que iam até Siló oferecer sacrifício ao Senhor. Estes eram os 2 filhos de Eli e conviviam junto com Eli e com Samuel. E Samuel cresceu junto com eles, mas há um porém. Em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 26, vai dizer assim: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor. Ora, os 2 filhos de Eli eram desobedientes. Mas Samuel, que conviveu com eles, ainda continuava procurando agradar ao Senhor. Porque quem guarda a palavra e quer a providência da salvação, não se espelha em quem está do lado, é espelho para quem está do lado. Quem quer a promessa, quem deseja guardar a palavra, não faz como as pessoas que estão ao redor faz, mas é exemplo para elas de como ser. Porque não é o ambiente que deve moldar o cristão, é o cristão quem deve moldar o ambiente. Não é porque você está em um lugar que não tem pessoas crentes, que você vai deixar de ser crente lá, ou melhor, que você vai sair. Não. Permaneça lá, pregue o Jesus lá e faça o seu papel. Apresente a Jesus. Não é tempo de ficar correndo de ambientes que não agradam a você. Porque o mundo não deve agradar. É por isso que você deve buscar o outro reino, o reino de Deus. E Samuel ia crescendo. Sabe por quê? Porque quem procura agradar ao Senhor sempre vai crescer. Quem procura andar conforme a palavra do Senhor tem crescimento. Quem procura andar pelos caminhos que o Senhor decretou vai crescer, vai desenvolver. Deus tem uma promessa para nós e é melhor que a gente permaneça firme na palavra dele. Samuel vai crescendo. Samuel vira um homem. Até que no capítulo de número 3 estava Samuel e Eli. Agora, eles iam dormir. Já estavam talvez em uma madrugada. Até que Samuel ouve Deus chamando ele. Ele vai até o sumo sacerdote Eli. E pergunta se chamou ele. Ele diz que não. Porque o texto bíblico vai nos relatar que o sumo sacerdote Eli já estava com a visão fraca. Já não enxergava muito bem. E manda Samuel que se deitasse novamente. Samuel se deita. E chama ele novamente. Samuel. Samuel, pensando que era Eli que estava chamando ele, foi até Eli de novo. E novamente Eli manda que ele se deita. Novamente chama Samuel. E Samuel vai até Eli. Eli percebe algo. Se você ouvir de novo, Samuel, você diz: fala que o teu servo ouve. Samuel volta para dormir. E quando chama de novo, ele vai e diz essas palavras. E Deus fala com ele. Perceba, enquanto alguns estão perdendo a visão, ainda tem alguém se levantando na madrugada para falar com Deus.
Enquanto tem pessoas perdendo a esperança, ainda tem alguém que se levanta de madrugada e clama pelos entes queridos, e clama pela obra missionária, e clama pela igreja. Enquanto pessoas já perderam a esperança, ainda há alguém que tem esperança que Cristo vai voltar. Jesus vem, irmão. Jesus vem. Não há dúvidas para isso. Não perca a sua visão. Continue levantando nas madrugadas. Se não levanta, passe a levantar. Não é tempo de perder tempo. Capítulo 4 de 1 Samuel. Agora vai haver uma guerra. O povo de Israel vai pelejar contra os filisteus. O povo de Israel acampa em Ebenezer. E os filisteus vêm para guerrear. Ebenezer, no seu original, significa pedra de ajuda. E nós devemos aprender com isso. Enquanto vamos passar uma guerra, enquanto vamos passar a guerra, que é estar no mundo, devemos sempre acampar em Ebenezer. Ebenezer, o que é isso? A pedra de ajuda. Salmos 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Jesus é o teu refúgio, irmão. Não tem lugar melhor em se acampar. É em Jesus, sabe por quê? Porque acampamento, você se alimenta, você descansa, você dorme, você se restitui, você recupera as suas forças. Então não há lugar melhor do que se acampar em Jesus. Não há lugar melhor do que se alimentar da palavra de Jesus. Não há lugar melhor do que descansar nas promessas de Jesus. Ei, irmão, não fica perdendo tempo com as coisas do mundo não, meu irmão. Vamos acampar em Jesus, porque a peleja está logo aí. O diabo está furioso com a igreja, mas nós temos a nossa rocha, nós temos a pedra de esquina, nós temos Jesus, irmão. Nós temos Jesus. Mas agora eles vão pelejar e perdem a guerra. Perderam. Agora eles voltam para o acampamento. E os anciões ali de Israel dizem: vai até Siló e busca a arca da aliança. Que com a presença a gente vai vencer essa guerra. Com a presença de Deus a gente vai conseguir vencer os filisteus. Eles foram lá, buscaram a arca da aliança. Trouxeram. Foram pelejar. Mas há um porém. Quem estava carregando a arca? Ofni e Finéias. Os dois filhos desobedientes. Eles estavam junto com a arca. Aqueles que desprezavam o sacrifício do Senhor. Aqueles que não se reverenciavam diante da presença do Senhor. Estavam com a presença. E mais uma vez, o povo de Israel perdeu a guerra para os filisteus. E não obstante a isso, os dois morreram. E a arca da aliança foi roubada. Então, quem guarda a presença de Deus, não vive de aparência, irmão. Porque enquanto Ofni e Finéias estavam indo para a guerra, aparentava ser dois sacerdotes cheios de Deus, não é não? Com a presença de Deus, carregando, mas quando estava lá no secreto, quando estava dentro das suas casas, desprezavam o Senhor. Então o crente tem que aprender que ele não deve viver de aparência, só ser crente na rua e em casa ser treva. Devemos aprender a ser crente na rua, na igreja e em casa, se possível até dormindo. Devemos reconhecer a soberania de Deus e não desprezá-la, e não tratar ela como qualquer coisa. Não devemos viver de aparência. 1 Samuel 16, 7. Porque o Senhor não vê como o homem, mas o homem vê o exterior,
porém o Senhor vê o coração. Enquanto a gente pensa que está enganando o próximo, a gente não está enganando a Deus, irmão. Não se preocupe, você não engana Ele. Eu não engano Ele. Nós não enganamos a Ele. Até os pensamentos que iremos ter, Ele já sabe. Até as intenções que vamos ter amanhã, Ele já sabe. Não devemos viver de aparência. Agora 2 vai lá até Eli avisar que a arca da aliança foi roubada. Quando ele sabe disso, quando ele fica sabendo dessa situação, ele cai e morre. Porque ele já estava grande e velho. Outra característica de quem guarda a presença, ou melhor, de quem guarda a palavra, esperando a provisão de Deus, é que não consegue viver sem a presença dele. Ele ficou sabendo dos filhos, nem dei moral. Agora, quando soube que a arca da aliança foi roubada, ele caiu e morreu. Não queira viver sem a presença, meu irmão. Pode perder tudo, mas não perca a presença. Pode faltar tudo, não perca a presença. A presença deve ser o seu alicerce, a presença deve ser o seu guia, a presença deve estar sempre contigo. Não largue a presença, não deixe a presença, perca tudo, menos a presença de Deus. Agora os filisteus vão levar a arca da aliança para Asdod, que era uma das cidades deles. Pega a arca da aliança, coloca do lado da estátua de Dagon. Dagon era um deus em que eles adoravam. Dagon era metade peixe e metade homem. A arca da aliança estando ali do lado, eles foram para suas casas dormirem. Quando chegaram de madrugada, aquela estátua estava prostrada diante da presença de Deus, diante da arca da aliança. Eles levantam, vai de novo para suas casas, e quando eles voltam novamente, já não só estava prostrada, mas os punhos e a cabeça cortadas diante da arca da aliança. Outra característica que devemos aprender com os filisteus, é não ter segunda opção. Nós não devemos ter a segunda opção. A única opção é Jesus. A única opção é a palavra. A única opção é a adoração a Deus. A única opção é o louvor ao Senhor. Não queira outra opção. Hoje eu vou para a festa. Hoje eu vou ficar em casa. Não. Não perca o seu tempo perdendo tempo. Venha adorar o Senhor aqui na casa do Senhor. Que o Senhor seja a sua única opção. Que o Senhor seja o seu único caminho. Não perca tempo perdendo tempo. Não devemos ter segunda opção. Apenas Jesus. Agora eles passaram a sofrer. A mão do Senhor passou a pesar sobre os filisteus. Eles levaram a arca da aliança para Gate e depois para Ecrom, que eram outras 2 cidades dos filisteus. E a mão do Senhor continuava a pesar sobre eles. Até que eles procuraram o povo de Israel, perguntando como poderia eles devolver a arca da aliança, porque eles já não estavam aguentando mais. O povo de Israel orienta a eles como devolver e manda com 2 vacas a arca da aliança. Mas eles não guiam as vacas. Eles soltam elas e elas vão sozinhas para a terra do povo de Israel. Até com o inimigo a gente consegue aprender. Os filisteus não guiaram a carroça em que estava a arca. Os filisteus não tocaram a vaca. E o que a gente pode aprender com isso? É porque a presença de Deus a gente não guia, a gente é guiado. A gente deve ser guiado pela palavra, não levar a palavra para onde a gente quer. A gente deve pregar o que está escrito, não pegar o que está escrito e pregar o que a gente quer, não, irmão. A gente deve pregar o que está escrito, a gente deve viver o que está escrito, a gente deve andar conforme está escrito. A gente deve ser guiado, não guiar. A gente deve ser guiado.
Porque às vezes a gente quer colocar Deus fazer as nossas vontades. É muito normal isso. Mas a gente não pergunta para Deus se essa é a vontade de Deus. E por causa disso, às vezes Deus não envia a providência que a gente tanto espera. E a gente acaba tendo um desgosto que não deveria ter. Porque o que deve prevalecer não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Agora a presença chega até o povo. O povo, tudo se alegra quando vê. O povo de Bet-Semes, uma cidade de levita. Quando a arca chega, eles se alegram, oferecem sacrifício, mas transgridem a lei. Como? Olhou para dentro da arca da aliança. Porque às vezes a gente olha para dentro do que a presença tem, não pelo que ela é. Vou melhorar. Às vezes a gente olha para Deus naquilo que Ele pode nos oferecer, não por quem Ele é. A nossa adoração deve ser por quem Ele é, não pelo que Ele pode te dar. A gente deve louvar por quem Ele é, não pelo que Ele pode, na onde Ele pode te colocar. Irmão, não se preocupe com cargo, não se preocupe com vida financeira. Não. Deus tem algo maior para nós, irmão. Não se prenda na terra, não se prenda nesta terra. Tem um reino nos esperando. Jesus Cristo está voltando. Não se prenda, irmão. E eu vou correr que o tempo não me espera. A arca é devolvida, levada para a casa de Abinadab. A arca fica lá, esquecida. Agora o povo de Israel pede um novo rei. Este rei é levantado pelos homens, o rei Saul. No começo ele é até um bom rei, mas em seguida ele transgride a lei do Senhor, desobedecendo ao mesmo. Deus agora escolhe outro rei, segundo o seu próprio coração. Davi é ungido rei, mata Golias, ganha popularidade. Agora Saul passa a perseguir Davi. E Davi, com a sua sinceridade do seu coração, Davi, com o seu caráter de servo, não persegue Saul, porque Davi teve chances de matar Saul, mas não o matou reconhecendo ele como servo, ou melhor, como ungido do Senhor. Sabe por quê? Porque quem é crente de verdade e anda conforme a palavra não persegue, é perseguido. Foi Jesus que disse: por causa de mim vocês serão perseguidos. Irmão, crente de verdade não persegue ninguém, não fica olhando para a roupa de ninguém, não fala da voz de ninguém nem do cabelo. Crente de verdade olha para dentro de si e diz: o que é que eu posso mudar? Quem que eu posso ser? Eu quero ser servo, eu quero ser perseguido mesmo, mas se for por causa do nome de Jesus. Agora, 1 Samuel se encerra com a morte de Saul. E 2 Samuel se inicia. No capítulo 5 de 2 Samuel, Davi já é rei de toda Israel. Agora ele vai se preocupar com a presença de Deus. Ele vai se preocupar com a arca da aliança. Ele pega o povo de Israel, ou melhor, os homens de Israel, e vai atrás da arca da aliança que estava na casa de Abinadab, que ficou lá por mais de 60 anos, esquecida. A presença de Deus ficou esquecida. Davi, agora rei de Israel, vai atrás da presença de Deus. Junta os homens e vai buscar a presença. Chega lá, pega a presença, põe na carroça, vamos voltar para Israel, para Jerusalém. Enquanto eles estavam indo, com a presença de Deus em cima da carroça, a carroça dá de tambolear, de balançar, por causa que uma vaca tropeça. E a arca dá de balançar, Uzá que estava ali do lado colocou a mão e morreu, porque relou na arca da aliança. Até porque a arca da aliança não poderia ser carregada daquela forma. Os levitas tinham que colocar ela sobre os ombros e carregar, não colocar sobre uma carroça e levar, não. Já estava em desobediência. Ela ia cair, Uzá relou a mão, morreu. E na onde aconteceu isso? O texto vai dizer que aconteceu na Eira de Nacon. Eira de Nacon não é um nome próprio. Eira é um ambiente em que eles espalhavam aquilo que eles colheram e separava a semente das palhas.
separavam também o joio do trigo. Nacon significa preparado. Eira é onde eles separavam o joio do trigo. Nacon significa preparado. E eu quero soltar uma pergunta no vento. Será que nós estamos preparados para passar pela eira de Jeová? Será que nós estamos preparados para ser separado trigo de joio? Será que nós estamos preparados para se encontrar com o noivo? Será que nós estamos preparados para se encontrar com Jesus? A arca da aliança tamboleia ali. Davi fica assustado. E ele diz, já não tem como levar agora. Vamos deixar na casa de um homem ali, Obed-edom. Deixa a arca da aliança na casa de Obed-edom. Há quem diga que era um homem pobre. Um homem que não tinha muito dinheiro. Agora a arca estava na casa dele. Passou-se um mês, aquele homem prosperou. A saber que quem guarda a palavra de Deus teve um momento em que deixou a presença entrar dentro da própria casa. Quem guarda a palavra de Deus aceita a presença dele. Aceita a presença dele dentro de casa. E não obstante a isso, Davi volta para buscar a arca. E Obed-edom sabia que isso ia acontecer. Primeiro ponto, ele deixou a presença entrar. Segundo ponto, ele só estava esperando o rei voltar. E quando o rei voltou, meu irmão, ele não ficou na casa dele não. Ele foi junto com o rei. 1 Crônicas capítulo 15. Obed-edom era um dos porteiros do santuário do Senhor. Além dele deixar a presença entrar, ele ainda foi com o rei. Porque o rei está chegando. E você está guardando a presença dele. E você já deixou a presença dele entrar. Está na hora, meu irmão, de zelar mais da presença. Porque o rei está chegando aí. Mas se o rei chegar e a presença não estiver bem cuidada, ele não vai querer te levar. Zele do Espírito Santo, para que a provisão de Deus, que é a salvação, alcance a minha e a sua vida. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.